Olá, Soutor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia. Ora, nós estamos aqui a falar deste programa, de um movimento que provavelmente também, do que eu já te vou conhecendo, também te deve dizer alguma coisa, deste movimento de slow parenting, de termos todos mais calma, de aproveitarmos o momento com os nossos filhos, e isto leva-nos à questão do stress. Sim, o stress é inevitável, faz parte das nossas vidas e fazendo parte das nossas vidas vai acabar por fazer parte das Da vidas vida dos nossos filhos também. Claro que nós vivemos num mundo todo muito fast e faz sentido pensar que se calhar devemos viver um bocadinho mais slow, seja em termos de parentalidade, seja em termos de alimentação, seja em termos de tudo do nosso dia-a-dia. Mas quando falamos de stress também é importante nós percebermos que nem todo o stress é mau. Era isso, existe o stress tóxico e o Sim. stress bom. Explica-me um bocadinho, de uma forma simples, eu sei que tu consegues, do ponto de vista neurológico, o que é que se passa quando é ativado o stress? Porque há vantagens também, Sim, não é? o stress vai ativar as nossas respostas de alerta. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós fiquemos mais atentos. Depois, do ponto de vista físico, vai fazer com que o coração trabalhe mais depressa, com que nós respiremos mais depressa. E isto é muito lógico, porque vai ativar o funcionamento das células todas. Isto é quase como se nós virmos um leão, temos que ser ativados para fugir. A adrenalina. E basicamente é isso o que acontece. Portanto, aquilo que nós vamos ter é as células a trabalhar mais depressa, que precisam de combustível, e por isso é que o coração também vai trabalhar mais depressa, as tensões vão subir, nós vamos respirar mais depressa, e isto, em situações pontuais e que não sejam arrastadas no tempo, é benéfico, porque dá-nos capacidade de resposta a situações que nos podem colocar em risco. Com as crianças é exatamente o mesmo. Eles passando por situações de stress, seja o pai que ralha, seja porque tem medo do escuro, seja porque um amigo lhes fugiu com o brinquedo que eles queriam, isto vai ativar a capacidade deles poderem responder de uma forma, em princípio, mais adequada à situação. Isto é diferente do stress crónico, daquele stress que está constantemente a afetar o funcionamento da criança e dos adultos também. É como se esse processo que tu falavas do coração e de todo o processo fisiológico se mantivesse contínuo, não fosse pontual, não é? Exatamente, porque as respostas de stress são respostas pontuais. Uma das respostas é a libertação da adrenalina. E, portanto, não é suposto que nós estejamos sempre no nível de adrenalina elevado, do nível de stress elevado. Por isso, situações pontuais é benéfico, mas se for crónico já não. Do ponto de vista físico, até há estudos interessantes que demonstram que o stress crónico durante a infância leva a repercussões em termos de tensão arterial no futuro, que serão adultos com mais probabilidade de ser hipertensos. Das neuroconexões que ficam mais fracas e que dificultam a aprendizagem. A dificuldade depois em termos de capacidade de concentração, porque estão constantemente alerta e perdem esse benefício do estímulo de estarem mais alertas quando são ativados, portanto eles estão constantemente alerta e vão perdendo capacidade de atenção. Em termos de regulação emocional, porque o stress também nos dá alguma impulsividade e, portanto, se as crianças estiverem sempre sujeitas a um nível de stress elevado, a forçar essa impulsividade permanentemente, são crianças que vão ter mais dificuldade do ponto de vista de regulação emocional, vão ser mais impulsivas, vão ser crianças mais instáveis do ponto de vista do humor, com mais oscilações. Nós devemos ser mais ou menos estáveis, com as nossas pequenas oscilações, vão ter picos maiores em que estão muito bem, em que estão muito mal, em que estão muito bem, em que estão muito mal, e depois a questão da agressividade também, porque é uma das respostas de stress, passando aqui o pleonasmo. Muito bem. Ora, eu gostava de tocar contigo num estudo, haverá muitos, norte-americano, que diz que 72% das crianças entre os 5 e os 13 anos são então sujeitas a stress e, como tu dizias, grande parte desse stress é benéfico. Um stress que todos nós temos, de certeza absoluta, é o stress da manhã. As correrias da manhã. E que às vezes são só correrias, mas que às vezes descambam para uma ansiedade tal que nós já chegamos ao trabalho exaustos, francamente desmotivados, e o mesmo se passa com as nossas crianças. Exatamente. Felizmente as crianças conseguem desligar melhor que nós. Ainda bem. Quando são pequenas, felizmente, porque até pode ter corrido mal amanhã e eles até vão tristes, mas chegam à escola e passado 5 minutos com os amigos, eles já nem se lembram muito bem e passa. A coisa passou. Isso é ótimo, era bom que connosco fosse assim também, mas nem sempre é. Agora, claro que se isto for mantido no tempo e for todos os dias assim, isto vai causar ansiedade, isto percebe-se logo no comportamento das crianças ao domingo.
porque no dia seguinte vai ser outra vez e temos outra agravante, é que já esquecendo a questão das consequências, do ponto de vista comportamental, isto não é nada saudável, porque tornando rotina, as famílias depois já não sabem funcionar de outra forma, naquele horário, naquele contexto, e isto é péssimo. Isto é como os miúdos que comem mal e que constantemente têm que se arranjar estratégias para que eles comam bem, com circos, com fantoches, com correrias, com tudo e mais alguma coisa. Pois as crianças já não sabem comer de outra forma. E aqui é igual. E acho que era um trabalho importante. As famílias, quando percebem que há momentos claros de stress no seu dia-a-dia, tentar, por antecipação, encontrar estratégias que vão minimizar isso. Por exemplo, eu falei da manhã porque é comum, ou a hora da sopa, ou... A questão da manhã, o envolver as crianças no dia anterior na escolha da roupa, por exemplo, se isso for um momento de stress, o envolver as crianças no que vão comer no pequeno almoço, se isso for um momento de stress, acima de tudo, planificar, tentar planear as coisas, envolvê-las previamente, para que no dia seguinte seja uma escolha delas e elas até se sintam responsáveis. Claro que isto vai depender da idade das crianças, como é lógico, mas este envolvimento é importante. Dar-lhes tarefas. Dizer, olha, hoje estou aflito, gostava que fosses tu a pôr a mesa do pequeno almoço, pode ser? Sentindo-se parte, Exatamente. Vão lidar de outra forma. E quando isto é rotina, temos que lhes trocar as voltas. Encontrar estratégias para lhes trocar as voltas, para eles perderem a rotina de ser tudo assim, uma correria e tudo, peço desculpa pela expressão, aos trambolhões, para os envolver de uma forma diferente e conseguimos mudar isso. Muito bem, às vezes acordarmos também 20 minutos mais cedo pode fazer ali uma diferença. Isso obviamente, acordarmos nós, acordarmos as crianças mais cedo se é falta e deitámos-las mais cedo se tivermos que acordar mais cedo, que também é uma coisa muito importante. Pois é. Ora, que eu gostava de tocar contigo noutro ponto que também me parece importante. É quando é que estes níveis já não são normais, ou quando é que podemos perceber que de facto a criança está a entrar num processo menos favorável. Há alguns indicadores físicos e psicológicos, por exemplo, os xixis recorrentes na cama, não é? Os terrores noturnos, há assim uma série Sim, é assim, não há nenhuma medida objetiva, claro, não há nenhum... É difícil, isto é tudo um bocado a olhómetro, digamos assim. Essa questão dos xixis e desses comportamentos de chamada de atenção vêm descritos e às vezes acontecem, mas não são muito frequentes. Isso serão situações já de extremo, ou que não sejam de extremo, mas que seja alguma mudança mais pontual na vida. Mais como o nascimento do irmão, um divórcio, coisa assim, algo mais... Sim. Agora, o que nós temos que perceber é o funcionamento da criança no seu dia-a-dia. Se na escola é uma criança que se relaciona bem, se é afável, com pessoas que não conhece, como é que reage em situações de stress, em contextos diferentes do contexto de casa, ou porque é chamado ao centro, se for um pré-escolar, da roda para cantar uma canção ou para fazer qualquer coisa. E há crianças que naturalmente são mais inibidas, outras que têm medo de errar, e se sempre foram assim, provavelmente até pode ser uma característica pessoal, mas são crianças que vão mudando ao longo do tempo, que até eram assim muito inibidas e que depois começam lentamente a não querer relacionar-se ou a ter medo de se expor. É importante tentarmos parar e perceber se é só uma característica da criança ou se será o contexto que está a fazer com que elas sejam assim. E hoje em dia vê-se, e eu acho que é bom que as pessoas estão um bocadinho atentas, mesmo até educadores e tudo, a chamar a atenção dos pais a dizer, olha, que eu acho que o seu filho tem pouca autoestima. Eu acho que isto é bom. Claro que às vezes podemos pecar pelo excesso. É isso. Acho que isto depois causa alguma ansiedade aos pais e muitas vezes é infundado porque as crianças são naturalmente tímidas aos 3, 4 anos e não gostam de se expor. E cada um é como é. Exatamente. Mas há alguns casos em que essa chamada de atenção é importante porque realmente há crianças que têm muito medo de falhar. Muito medo de falhar, seja pela questão da exposição ao stress crónico, seja até pela forma como estão a ser educadas e conduzidas, digamos assim. O excesso do elogio também nos dava aqui para uma pano para manga. Sim, acho que temos que andar no meio e não nas pontas. Muito bem, fica aqui a dica. Obrigada mais uma vez.